Olá, hoje eu vim contar a história de uma paciente que eu escolhi não identificar por aqui, apesar de que ela mesma já deu diversos depoimentos e se ela quiser ela pode se identificar aqui embaixo dando um oi para vocês. Bom, vou chamar essa paciente de Sandra, tá bom? Vou ilustrar o nomezinho dela aqui como Sandra. A Sandra me procurou na época da introdução alimentar do filho dela e ele estava ali, né, com 6 meses, bem pertinho dos 6 meses, e ela já tinha pesquisado um monte na internet. Tinha lido sobre o BLW, acompanhava uma pessoa que tinha feito o BLW com a minha ajuda, o meu auxílio, né? E estava ali ansiosa nessa fase, muito preocupada. Ela estava muito preocupada porque bem antes da gestação, bem antes dela engravidar, ela tinha ganhado muito peso e ela tinha uma insatisfação corporal já acompanhando, uma insatisfação corporal significativa, tá? Bem grande, né? E ela estava incomodada com esse peso adicional e ainda veio a gestação, em que ela ganhou mais peso ainda. Não foi uma gestação em que ela descambou a ganhar peso, mas ganhou bastante peso também na gestação e já tinha esse sobrepeso anterior, tá? E aí a Sandra estava ali incomodada com tudo isso e muito preocupada, porque na introdução alimentar do filho dela, como que ela ia fazer? Ela ficava em casa sozinha com o bebê e ela nunca tinha cozinhado. Ela e o marido eram casados há poucos anos, há pouco tempo, e eles assinavam um serviço de marmitex. Recebia todo dia, né? Ela recebia todo dia em casa lá a marmitinha dela, que era muita quantidade, então acabava sobrando, e aí à noite jantava, ou eles lanchavam, né? E aí lanchavam lanche de padaria mesmo, ou lanche de delivery, tá? Então assim, esse era o hábito da casa, não se cozinhava, ela nunca tinha feito ali uma comida caseirinha, uma comida mais elaborada, era raridade. Quando fazia era algo muito simples, tipo assim, uma saladinha, um frango grelhado, uma coisa assim. Ela realmente nunca teve esse dom para cozinha, esse gosto pela cozinha, muito menos o hábito ou obrigação ali, por nenhum motivo ela nunca cozinhou, era uma casa sem comida. E o sobrepeso ali, e agora uma criança em casa, e eu li que é importante a gente dar exemplo e tudo, e foi nesse contexto em que eu recebi a Sandra no consultório. E a gente conversou bastante. Eu me lembro que ela estava com a vovó da criança e a vovó me apoiando bastante nesse momento em que eu tentava despertar a Sandra para a verdade que ela iria submeter essa criança a esse hábito dela, que essa lacuna, esse não gosto pela cozinha, não dom pela cozinha, essa recusa em ir para a cozinha, fazer as coisas, elas iam privar esse bebê de uma lembrança gostosa, aquela comidinha com gostinho de mãe, aquele preparo, aquela bagunça juntos na cozinha. E eu lembrei ela, eu conheço ela há muitos anos, né? E aí eu lembrei de quantas histórias ela viveu, né, durante a vida dela toda ali na cozinha, quanto ela trazia daquilo consigo e o quanto aquilo é especial, né? As comidas que tem aquele cheirinho de infância, as comidas que tem aquela memória gostosa, que trazem sensações prazerosas, não só pela comida em si, mas pelo contexto, né? A gente dificilmente tem uma memória afetiva, a gente tem um vínculo ali positivo com uma coisa industrializada, com uma coisa pedida, com uma coisa pronta, né? Em geral, as memórias afetivas estão mais ligadas ao preparo, porque o trabalho de preparar, o que está envolvido ali no preparo, os cheiros, as texturas e tudo isso torna o alimento muito mais especial. Quando o alimento é feito especialmente para você, isso torna também ele especial.
Ah, então é o bolinho de chuva que a minha tia fazia pra mim, que a minha avó fazia pra mim, né? O preparo, o carinho, é tudo que está envolvido ali no comer. E o que aconteceu com a Sandra foi que ela despertou, ela de fato se ligou nessa conversa e ela teve muitas dúvidas, porque lá no início da introdução alimentar do bebê dela, as dúvidas dela eram muito objetivas. Ah, mas como que eu dou manga pro fulaninho, né? Como que eu pico esse alimento? Como que eu dou esse outro alimento? E aí ela ia me perguntando no WhatsApp, ela ia tirando essas dúvidas objetivas dela e eu ia deixando ela cada vez mais relaxada, devolvendo muitas vezes a pergunta, né? Como que você acha que você pode dar? Como você daria se eu, antes de eu te responder como, me diz você como você pretendia fazer se você não tivesse a minha orientação? Então, com isso, ela foi ganhando uma autoconfiança, né? E ela ela parou de pedir as marmitas, parou, coitada do moço que vende o Marmitex, perdeu uma cliente, e ela passou a cozinhar em casa e a seguir as recomendações que eu fui dando, né? É importante a gente entender que o atendimento nutricional não acontece em um encontro só. Quando a gente tem uma grande mudança de vida como essa, uma pessoa que nunca cozinhou em casa, que come de marmitex, e ela vai evoluindo ali, a gente precisa de alguns encontros, a gente precisa de vários esclarecimentos. A gente tem dúvidas, a gente se frustra no caminho e fala, nossa, não tá tendo jeito pra mim, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso. E aí eu tô ali de mãos dadas pra gente se reerguer e a gente continuar nesse caminho. E aí ela deu continuidade, ela bateu o pé e ela passou a cozinhar só em casa. Ela entendeu os processos de congelamento, ela foi experimentando, ela me mandava receita frequentemente, alguma coisa, foto de alguma coisa que ela tinha feito. E hoje, antes de gravar esse vídeo, até a procurei, né, para saber algumas coisas, para eu tentar não exagerar nenhum fato aqui, não falar nenhuma mentira para vocês, porque não é a minha intenção, e eu queria de fato trazer essa história real dela. E eu conversando com ela, fiz algumas perguntas sobre a saúde, sobre o peso dela, né? Ela hoje, ela tem muito mais satisfação corporal, uma sensação de saúde muito maior, e ela pesa muito menos do que bem antes da gravidez. Antes da gravidez ela já estava insatisfeita, lembra que eu contei? Ela já tinha ali um sobrepeso que a incomodava, e ela conseguiu resgatar um peso passo atrás, né? Ela até comentou que agora na pandemia deu uma engordada, mas eu acho que isso é geral, né? Aconteceu com todo mundo porque nós caímos em nível de atividade e disponibilidade em casa, né, gente? Comida o dia inteiro. Então agora ela deu uma ganhadinha de peso, mas mesmo assim ela tá mais leve e se sente muito melhor do que lá antes da gestação, tá? E esse ganho todo sem fazer nenhuma dieta, sem essa coisa de fechar a boca, de praticar exercício físico loucamente em níveis assim, fora do que é o seu hábito, fora do que é seu costume, né? Então assim, ela de fato teve esses ganhos todos a partir da introdução alimentar do filho dela. E é muito curiosa essa história, eu gosto muito desse caso específico, eu tenho muito carinho, né, com todos os meus pacientes, e a Sandra, quase que eu fico amor. A Sandra é muito especial para mim por muitos motivos, mas o principal deles é essa confiança que ela depositou em mim e a dedicação nesse processo que ela viveu e que hoje ela colhe os frutos. Aconteceu uma coisa muito curiosa com ela, que foi empreender na área de alimentação infantil. Ela acabou se atrevendo ali a passar a vender algumas das comidinhas que ela preparava para o filho dela. E aí você, pense bem, uma pessoa que chega no consultório, que não preparava nada em casa, que comia de marmitex, depois você vê preparando alimentação saudável como renda, como fonte de complementar de renda para a casa dela, é emocionante. E tudo isso movido não é mero entendimento do que faz bem, do que faz mal, não é a busca pelo corpo perfeito, não é nada dos motivos que a gente vê pingando por aí no mundo, né? A maioria dos motivos pelos quais as pessoas trilham um caminho como o da Sandra.
foi tudo movido pelo amor ao filho, o amor a essa criança, a responsabilidade de ser ali a dona da casa, de comandar, né? Na época ela de fato estava, a família dela, a composição é a seguinte, ela e o marido, os dois trabalham fora, tá? Mas ali eles resolveram entre si, né? O ganho financeiro dele devia ser maior, algum motivo assim. E ela não voltou a trabalhar imediatamente depois, sabe? Ela ficou um tempo por conta do pequeno e agora já voltou a trabalhar, já tem tempo esse caso que eu tô contando pra vocês. Mas, então ela não trabalhava fora, ela trabalhava muito, né? Dentro de casa com o bebê e cuidando da casa. E aí, com essa responsabilidade que ela assumiu da casa e de ter a responsabilidade mesmo, né? Eu não achei outra palavra, de pegar as rédeas ali dessa alimentação da família, ela melhorou, ela conseguiu conduzir não só a introdução alimentar do bebê, mas melhorar a saúde de todos os familiares, né? Todos os que compõem essa casa. Então você vê, esse amor pelo filho, ele é tão grande que ele respinga, e ele respinga tão lindo, e é tão gostoso receber esses pinguinhos e a gente poder compartilhar saúde dentro de casa. Só que tudo isso passa por essa etapa de responsabilização, passa por uma etapa de aprendizagem, em que você tem a insegurança inicial, aquelas perguntas objetivas, né? Hoje eu mantenho sempre contato com ela e as perguntas são muito menos objetivas. Ela passou por muito e você que está me assistindo, eu sei que você também passa por muito. Ela teve greve de peito, por exemplo, ela teve um desmame que aconteceu ali, né? Quando ela voltou a trabalhar, o desmame foi acontecendo e rola de novo uma insegurança. Então, assim, a criança ela não vem com um manual de instruções, né? Ela não vem com um manual de instruções. Mas quando a gente assume a responsabilidade com amor e com calma, buscando informação que liberta, sem ficar buscando resposta objetiva, como que faz 10 passos para uma cartilha pronta, né? Sem a gente receber do profissional como se ele fosse um Deus, como se ele sempre tivesse certo. Quando a gente vai encontrando o nosso termo, né, o nosso tom de fazer as coisas, o nosso jeitinho, a gente vai aplicando ali o nosso jeitinho, a gente vai conseguindo dar a nossa cara para essa criação da criança, a gente respinga na gente o resultado. Então, se você tá com uma insatisfação corporal, desejo perder peso ou ganhar peso, né? E você vê que você tem oportunidades dentro da sua casa de melhora, você tem a faca e o queijo na mão no momento da introdução alimentar do seu filho. Porque veja bem, você pode até seguir lá o BLW, BLIS, IA participativa, um método, uma técnica, seguir uma cartilha e fazer tudo certinho, certinho. Mas não é perene, entende? Em algum momento essa criança ela se funde com a casa. E esse momento de fusão, ele dá chabu, ele dá chabu. Ele dá chabu porque ou a criança passa a rejeitar os alimentos porque a evolução é complicada, a evolução de consistências, por exemplo, quando ela não acontece de forma adequada, eu tenho ali rejeição a algumas consistências, eu tenho a questão da comida da família ser diferente da comida da criança, e aí dá chabu porque a criança percebe isso e aí ela não quer mais, tá? Então, por vários motivos, dá chabu. E se você já tem mesmo essas questões que te causam insatisfação, aproveita, cara, aproveita esse tempo, porque é a hora de você promover essas melhorias. Mesmo que você não tenha questões corporais de fato, mas se você vê pontos de melhora, e sempre tem pontos de melhora. Você vê pontos de melhora na alimentação da casa, da família, se você acha que é desorganizado, se você acha que tem muito industrializado, se você acha que podia ser melhor, mais saudável, né? Então, o que você acha que dá para melhorar, melhora.
busca orientação profissional e, tipo assim, orientação profissional que encaixe na sua vida. Não adianta você sentar na frente de um nutricionista que não entende você, que não se encaixa com o seu estilo de vida, né? Se você é super fit, se você não é nada fit, é preciso você estar com alguém que te fale ali ao coração, né? Que se encaixe, que tenha a ver com você. Não adianta você receber uma orientação bizarra que você nunca vai seguir. Mas desenvolver esse hábito de cozinhar, desenvolver a sua habilidade de estar na cozinha, você não precisa virar um Masterchef, igual a história da Sandra, né, que acabou até virando meio Masterchef ali e foi até mesmo comercializar a comidinha que ela preparava. Você não precisa chegar neste nível, mas tem algum nível em que a gente está falando de responsabilidade. Então, comer de marmita não é uma opção para quem quer seguir uma vida saudável. Não é uma opção para quem quer seguir uma vida saudável. Ah, mas a gente tem marmitas saudáveis, fit, sei lá o que. Cara, não foi você que fez. Não tem o sentimento, não tem a questão do preparo, não tem um monte de coisas sob o seu controle, né? As coisas na nossa vida precisam estar sob o nosso controle, né? E assim, esse processo de emagrecimento da Sandra, ele veio junto da introdução alimentar dela e ele acontece com várias outras famílias. E eu trouxe esse caso assim como destaque porque, de fato, como eu falei, ele é muito especial para mim, porque ela acabou até trabalhando com um negócio. E veja bem, você quando na sua mentalidade você entende que existe um potencial de transformação e de melhora de qualquer aspecto da sua personalidade, através da disciplina, do trabalho, do entendimento, quando você entende isso, quando você aceita isso, quando você abraça o tamanho da sua competência para promover mudanças na sua própria vida, você consegue fazê-las. E não necessariamente do jeito que você esperava fazer, do tipo fazer uma dieta foco, força e fé, exercício físico, etc, etc. Né? Às vezes essa mudança ela acontece por forças muito maiores, mais perenes, né? Como por exemplo o amor de um filho. Então essa aqui não é uma propaganda de emagrecimento, não é. Essa aqui é uma prova de amor, é uma história real, que eu emociono, é uma história real de uma pessoa que passou por essa transformação de vida imensa e que a nutrição tem o potencial de promover através do seu amor pelo seu filho pro resto da sua vida.